vocês estão? Eu estou bem, pronta para mais uma aula da nossa revista Primários. Nós estamos estudando, conhecendo a viagem do povo de Deus pelo deserto. Enquanto o povo caminhou pelo deserto, muitos milagres aconteceram e eu estou contando para vocês como eles foram. Nós já vimos que tinha nuvem de dia, coluna de fogo à noite, Deus abriu o mar, foi muito milagre e não parou por aí. Hoje, aula 8, águas amargas, e aula 9, refeições garantidas. Nós vamos estudar essas duas lições com muito milagre que o povo de Deus viu no deserto. Então, Deus estava cuidando deles. Vamos para as nossas aulas? Memória em ação. Texto para a gente guardar no coração e lembrar a semana inteira. Diz assim: não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Mateus 6:34. Mais uma vez, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Mateus 6:34. Jesus estava nos ensinando nesse texto a não ficar preocupado, ansioso, aflito com o que vai acontecer amanhã. Deus, ele quer cuidar de todos os nossos dias. E a nossa participação nesse cuidado, sabe qual é? Confiar, acreditar, ficar tranquilo que todos os dias, hoje e amanhã também, Deus estará cuidando de nós. Vamos para a nossa aula. A leitura bíblica está no Êxodo, segundo livro da Bíblia, o capítulo 15 e 16. Se você ler o capítulo 15, vai contar das águas amargas, e o 16 vai ensinar sobre o maná que Deus mandou. Então, eu vou ler o capítulo 16, sobre o maná e as codornizes. Então, capítulo 16 do livro de Êxodo, versículo 11, diz assim: o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 da tarde comerei carne, e pela manhã vos fartareis com pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e abriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho secou, por sobre a superfície do deserto, estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Comei, colhei dele, cada um conforme ao que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem em sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colhendo uns mais, outros menos. Então, nesse texto, nós vemos os milagres que Deus fez para que eles tivessem carne no deserto, pão no deserto. Então, vamos para a nossa aula. Quando o povo saiu e aconteceram uns milagres, eles já estão caminhando pelo deserto, eles ficaram 3 dias procurando água e não achavam. Eles já estavam com sede. Olha aqui nessa figura, é o sol muito forte do deserto e eles querendo água e não encontravam. E de repente eles chegaram num lugar chamado Mara. E lá as águas eram amargas. Você já sentiu um gosto amargo? Tem o doce e tem o amargo. Não é sempre que a gente gosta de amargo, né? Tem gente que gosta, mas a maioria prefere algo mais doce, algo mais suave. Mas naquele lugar eles começaram a beber água que acharam ruim, acharam amarga. Mas aí Deus opera um milagre. Deus manda que Moisés jogue um pedaço de madeira na água. E quando ele joga aquele pedaço de madeira na água, de galho, um milagre acontece. As águas se tornam boas. O gosto normal da água, sem ser amargo, é um gosto natural, neutro. E eles puderam ali então se refrescar e beber bastante água. Deus opera outro milagre.
levam todo esse povo para um lugar onde havia muitas fontes de águas e ainda sombra pelas árvores que lá estavam. Então Deus está cuidando desse povo. Mas, gente, mesmo assim, com tanto cuidado, com tanto milagre, eles só sabiam murmurar. Sabe o que é murmurar? Reclamar, ficar falando, repetindo várias vezes que não tá bom. Deus não gosta dessa reclamação. Nós precisamos tomar cuidado. Às vezes a gente reclama muito em casa que não tem algo que a gente gostaria, ou que a gente queria algo que outra pessoa tem, um brinquedo que uma outra criança tem, mas tudo isso é reclamação. Nós precisamos estar satisfeitos com o que Deus tem nos dado. E com certeza, quando chegar a hora certa, nós vamos ganhar aquilo que nós desejamos. Mas até esse dia chegar, a gente não pode ficar reclamando. Deus ficava triste com isso, porque Ele cuidava. Olha, tinha sombra, tinha aquela nuvem que Ele mandava de dia. Tinha o fogo que tinha à noite, tinha alimentação, tinha tudo, e mesmo assim eles ficavam reclamando, queriam voltar lá para o Egito onde eles eram escravos, olha só. Mas Deus mesmo assim continuava tendo paciência com esse povo e cuidando dele todos os dias. E a prova disso é a nossa próxima história, que enquanto eles estavam lá, eles sentiram de repente a vontade de comer carne. Especificamente, eles queriam comer carne, mas como que eles iam comer carne se eles estavam no meio de um deserto? Então, Deus opera um grande milagre. Deus fala com Moisés: olha, eu estou ouvindo a murmuração do povo, eu estou ouvindo eles reclamarem, eles querem carne, mas eu vou enviar para vocês carne e pão. E de repente Deus envia um bando de codornizes lá perto do arraial. Eles nem precisaram sair para caçar. De repente veio um bando de codornizes e se aproximaram do acampamento onde eles estavam. Então eles puderam pegar aquelas aves e se alimentar delas. E Deus mandava certinho a porção pro dia, para nem sobrar. Não precisava nem guardar. Todos iam se alimentar, ficar satisfeitos, e no outro dia ia ter mais. Deus enviou também o maná. O que era o maná? Ele vinha como se fosse o orvalho que fica sobre as plantinhas. E quando secava aquele orvalho, tinha ali aquelas bolinhas. A Bíblia fala, né, que era redondo, algo pequenininho. E ali eles comiam e tinha gosto de bolo de mel. Olha só que delícia. Deus cuidou de todos os detalhes. Eles estavam com vontade de comer carne, Ele envia as codornizes e também, já que eles não podiam fazer o pão ali no deserto, Deus dá a eles o maná, que tinha esse sabor de bolo de mel. Deus foi cuidando de todos os detalhes. Só que Deus tinha falado que não precisava estocar, não precisava guardar. Todo dia Ele ia mandar. Eles queriam que tivesse sempre muito, então eles começaram a guardar. No outro dia, quando ia olhar aquele material que eles guardavam, tinha estragado, já cheirava mal, porque não era para guardar. Deus já tinha mandado, é para comer, se alimentar, ficar satisfeito no dia, que no outro dia Deus ia mandar de novo. E aí eles aprendem essa lição, que Deus está cuidando dele todos os dias, que eles precisavam confiar e parar de reclamar. O que a gente aprende, né, com essas lições do deserto? Que nós precisamos estar satisfeitos. Deus está olhando para nós, Deus está cuidando de nós. Ele vai providenciar o sustento de amanhã. A gente não precisa ficar tão ansioso, tão preocupado. E foi isso que Jesus nos ensinou no texto de Mateus, que nós memorizamos. Todo o cuidado de Deus, a gente tem que estar com o coração tranquilo e esperar que Ele vai providenciar todas as coisas. Ele é o nosso Pai e Ele é um Pai amoroso, então não vai faltar. Nós precisamos orar, entregar os nossos pedidos, as nossas reclamações em forma de oração, mas estar tranquilo, porque Deus Ele vai providenciar. Mesmo que pareça que demore um pouquinho, nós podemos esperar e confiar em Jesus
que é maravilhoso e está cuidando de nós. Essa foi a nossa aula. Vamos agradecer a Jesus por aprender mais da caminhada do povo de Deus no deserto. Senhor Jesus, obrigado por essa aula. Obrigado por nos ensinar sobre as águas amargas, nos ensinar também sobre o maná e codornizes. Senhor, que possamos ter o coração satisfeito, que possamos estar, então, pleno, Senhor, com aquilo que o Senhor já tem nos dado, que possamos esperar com calma aquilo que o Senhor irá nos dar no nosso dia a dia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a nossa aula, fiquem com Deus e até a próxima aula sobre o povo de Deus caminhando pelo deserto. Tchau, tchau.